poder estar aqui e também poder estar com o pessoal online. Eu gostaria, antes da gente começar a nossa preleção, de fazer um convite aqui, são vários convites importantes sobre o curso básico de Espiritismo, que começará amanhã, a 38ª turma, às 20h30. Também temos a 37ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, que se iniciará amanhã também, às 14 horas. Então, são todas as quintas-feiras. E a evangelização infantil, que volta essa semana no sábado, a partir das 8h30, já estará aí a casa de portas abertas para receber vocês, a família, né, as crianças. Um momento de compartilhar muito importante, refletindo sobre a educação, o amor, a compaixão, esse olhar com Jesus para a educação e o desenvolvimento, não só infantil, mas também das famílias, né, dos pais. É muito importante a gente poder ter esse cuidado e esse olhar para as nossas crianças. E eu entendo que o curso básico, para quem não conhece o Espiritismo, é uma possibilidade de você adentrar, se aprofundar nos temas mais, significativos, importantes. E a escola é um convite para um autoaprimoramento, para um desenvolvimento espiritual, para você mergulhar dentro de você, acompanhado por Jesus, acompanhado pela espiritualidade, né? É sempre com uma fraternidade. A gente sente que é um processo que vai passar aí uns 3 anos e meio, por aí, mas você vai falar assim, puxa, acabou? Né? Parece que é muito tempo. Quando a gente vê, a gente está querendo mais, a gente fica pedindo mais. E aí é um momento, né, da gente poder vir e fazer esse trabalho de testemunho até. Então eu estou aqui como alguém que em algum momento esteve aí desse lado, que procurou o centro, que encontrou respostas e que conseguiu, né, mudar algumas coisas. E ainda está no processo, é óbvio, né, porque afinal de contas eu estaria aqui se tivesse já completamente feito o meu processo como um todo. Eu acho que é super importante isso, a gente poder olhar, reconhecer a nossa trajetória, saber, nossa, muito a gente caminhou, mas tem muito ainda para caminhar e para conquistar nesse nosso desenvolvimento espiritual, tá bom? Então faço o convite para quem ainda não conhece, quem ainda não fez esse processo, que o faça. Eu acho que vocês não irão se arrepender. Bom, finalizado esse nosso convite, eu gostaria que a gente pudesse agora fazer antes da preleção, fazer uma preparação para essa preleção. Então peço que todos vocês que aqui estão presentes, quem está assistindo neste momento, possa buscar aí um lugar de conforto, né? Uma posição que se sinta confortável. Se para você ficar mais confortável, fechar os olhos para uma introspecção, então feche, se não, deixe-o aberto, escolhendo um ponto fixo para manter, né, esse foco e buscar essa interiorização. Então convido a todos e a todas para esse momento em que você vai centrar a tua atenção em você mesmo, na sua respiração, no seu aqui e agora e neste momento. Se conecte com você, sentindo a tua respiração, percebendo você presente neste momento, observando aí seus pensamentos e sentimentos sem se envolver com eles. Procure agora ampliar a sua percepção, mentalizando neste momento a espiritualidade amiga aqui presente, seu anjo da guarda, o mentor desta casa. Vamos saudando e agradecendo este acompanhamento, este cuidado. Eles que estão sempre conosco no nosso dia a dia, nos auxiliando, nos intuindo. Nessa trajetória que a gente encara com muita alegria e muitas vezes muitos desafios, que às vezes pode gerar
tristeza, medo e certa angústia. Mas quando a gente para e se conecta conosco, quando a gente encontra esse ambiente interno seguro, se conecta com Deus, a gente encontra o bálsamo necessário para atravessar o nosso dia e atravessar essas dificuldades com mais fortalecimento, mais entendimento. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus, Ele que é a luz, que nos envolve com o seu amor, com a sua paz, e nos guia até a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fonte eterna de amor e de luz, que chamamos de Deus Pai. É o nosso Pai, Ele iniciamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, a oportunidade bendita desta existência, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair quando em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. E assim, com muita graça e gratidão, vamos dando início a essa preleção de hoje com o tema tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer. Está alicerçado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 12 a 18 e 20. Eu sempre gosto de ler um trechinho antes da gente poder refletir sobre, mas antes disso eu gostaria de a gente pensar sobre o tema, né? Tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer. Bom, alguém já encarou uma grade enferrujada? Alguém já encarou uma ferrugem na vida aí no dia a dia, nos objetos, né? Quando a gente fala de ferrugem, você encontra aquele objeto ali enferrujado, dá uma trabalheira, não é? Pra gente tirar aquilo. Então, ou você pega uma lixa grossa, lixa, vai lá passar algum arcão, algum produto para você poder proteger. E eu vou falar disso porque eu acho que tem como a gente fazer uma metáfora interessante sobre esse tema, né? Então, tem uma combinação química do ferro com oxigênio e a água. Isso vai resultar na nossa já conhecida ferrugem. Quem vai para o litoral sabe que lá, por conta do sal, a ferrugem, né, ela ganha força ali, né, uma reação química que é muito mais forte. E aí o que acontece? A oxidação do ferro é um processo natural. Ele pode ser acelerado, como ele pode ser retardado, impedido. E aí eles falam que para cobrir o ferro, você usa um metal de sacrifício, que é alguém que vai fazer essa barreira, né? E evitar essa deterioração tão rápida. Então eu comecei a pensar um pouco sobre essa questão, se a gente trouxesse aqui para o que seria a ferrugem do espírito. Eu não posso considerar isso tristeza e depressão, nem os sentimentos negativos. Por quê? A gente tem que pensar que a tristeza, a raiva, que a gente geralmente coloca como sentimento negativo não como sendo ruim. Eu entendo que o negativo como tem o positivo e o negativo, né, como polos. São importantes porque são comunicadores para nós. Então a gente olha hoje o quanto que tem se estudado sobre os sentimentos, sobre as emoções, quanto que a neurociência tem contribuído inclusive para falar do poder da fé, da oração, da diferença que faz uma pessoa que acredita em algo daquela que passou a desacreditar. E o sentimento,
negativo, que a gente chama de negativo, ele está ali no sistema de proteção à ameaça. Ele quer dizer que tem alguma coisa que está indo para um caminho que está desviando você. Então a tristeza está dizendo isso, tem alguma coisa aqui que está te levando para um caminho que está contra os seus valores, que está divergente dentro de você. Então, a gente precisa olhar para isso como um alerta, e não como algo ruim, mas como um alerta. Se a gente puder escutar a nós mesmos e nos conectar para entender os nossos sentimentos, a gente pode tomar atitudes e ações para nos proteger, para nos cuidar. Então, quando a gente tem esse movimento de autocuidado, a gente tem essa escuta mais clara em relação a nós mesmos, é muito mais fácil a gente poder fazer esse processo do eu e tu. E o eu comigo, né? E o eu com eu, né? E esse outro eu aqui, quer dizer, não, mas por que disso? A depressão, se a gente olhar em termos de geologia, né? A gente tem a planície, planalto e a depressão. Depressão, se a gente pensar o que aconteceu ali, uma pressão maior do que aquele solo poderia sustentar naquele momento. Então, se alguém passa por essa situação hoje, não se olhe como a deprimida, e sim como alguém que está em um momento em que as forças não estão suficientes para o que está acontecendo. E não importa se lá fora está mais pesado do que aqui dentro, ou aqui dentro está mais fraco do que lá fora. Não importa esse raciocínio. O que é importante é a gente pensar quais são as ferramentas que a gente pode fazer uso para lidar com essa situação e mudar essa realidade. E é aí que eu vejo a importância de a gente pensar não na ferrugem, mas como a gente proteger o nosso ferro, né? Então assim, não na ferrugem, mas como a gente proteger, quais são os recursos que a gente tem hoje para poder se proteger, para poder se fortalecer e encarar o dia a dia, os desafios que nós temos pela frente. Nós sabemos que, e aí a gente pensando, né, em relação a sentimentos negativos, como uma forma de tentar entender aonde está o perigo para poder agir antes. Então, geralmente, nossa, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. A pessoa fica mais ansiosa e começa a ver no ambiente, ela já chega meio que com o radar acelerado ali, ligado, aqui, porque ela não sente confiança naquele ambiente, ela não sente confiança nela mesma. Então, esse sentimento negativo, ele também está sinalizando. Pensemos que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele foi muito generoso em trazer essa constituição com esses alertas para nós. Então, é importante a gente olhar e integrar isso em nós, senão a gente vai ficar batendo na gente mesmo. Porque você não quer reconhecer que você tem raiva, você não quer reconhecer que você tem medo, você não quer reconhecer que você tem tristeza. Nós somos espíritos encarnados e nessa condição somos chamados de humanos. E compartilhando a humanidade, não tem quem não chore. Essa é a realidade. Quando a gente pensa em resignação da dor, que é um trecho que fala aqui, não é assim, aquela dor, sei lá, de uma infecção urinária, nossa, obrigada, senhor, que delícia, essa dor. A gente não vai ficar feliz por essa dor nesse contexto, mas a gente vai sentir essa dor e entender, esse é um sinal, esse é um entendimento, isso é físico, eu tenho que cuidar. Mas aquela dor física está dizendo o quê? Eu deixei de cuidar. Eu deixei talvez de cuidar da alimentação, de cuidar da hidratação, de movimentar. A gente fala, estou enferrujada, não é bem isso? De movimentar o corpo. Esse corpo foi feito para esse movimento, para essa ação contínua e continuada de desenvolvimento espiritual. E aí tem uma coisa super importante que Jesus deixou para nós, a compaixão. A compaixão para conosco, para o nosso sofrimento, é você reconhecer o seu sofrimento e você fazer algo ativamente para aliviá-lo. Então, a resignação é um entendimento, é uma busca com ferramentas como a oração, como o passe, como leituras edificantes, mas esse cuidado também
para a gente poder olhar esse todo e não ficar apenas num único lugar. O espírito precede a matéria. Com essa consciência espiritual, a gente pode cuidar melhor desta matéria, que é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. E eu vou ler esse trecho que fala assim: motivos de resignação, o 12. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Então, aqui neste trecho está falando do livre-arbítrio, está falando de uma colheita. E quando chega um momento em que as adversidades vêm, seja para uma colheita, seja para um fortalecimento, porque às vezes as situações acontecem e a gente não compreende neste momento. Mais adiante, você percebe que aquilo te preparou, te deixou mais resiliente, te deixou mais fortalecida para encarar uma coisa muito maior. E essa situação eu acho bem interessante, porque imagine o contexto. Se você tem, quem não teria o prazer, se você tem uma dívida de falar assim, olha, você pode quitar agora, mas a senhora, puxa, se eu, apertar um pouquinho aqui, eu quito, que delícia que é isso, porque também está dizendo o seguinte: você pode. A situação não vem fora dessa possibilidade. O que muitas vezes acontece é que a gente se desespera e não percebe as ferramentas que tem. Seja para se fortalecer e resolver aquela situação naquele momento da melhor forma possível, da forma que nós gostaríamos, seja para ter essa resignação de entender esse processo e poder passar por ele sem a dor, mas sem esse sofrimento. Muitas vezes a gente ouve, o sofrimento é opcional. Parece que é uma coisa fácil, apenas você escolher se você vai sofrer ou não. Não é fácil. Mas está ligado à nossa consciência. A partir do momento que você tem essa consciência, esse entendimento, esse autocuidado em relação ao que está acontecendo, a gente se relaciona com todos os sinais do corpo, e tudo o que acontece, que a mente às vezes traz para nós de uma forma diferente. E ao invés disso ser algo que vai nos derrubar, é algo que a gente usa, para se reconstruir, para construir. Então, aquela história da pedra no caminho. Posso pegar a pedra e falar, nossa, topar na pedra. Várias, eu posso topar na pedra, mas pegar a pedra, puxa, essa pedra aqui no caminho, não tem como, não sei o que, ficar reclamando, tem essa pedra aqui, tem uma pedra. Ou eu posso pegar essa pedra, olhar, deslocar lá para cá. Ou vem comigo, de repente lá na frente ela encaixa em algum lugar e aquela pedra finaliza uma construção, finaliza alguma coisa importante para mim. Há várias formas da gente poder lidar com o que está acontecendo conosco. É importante que a gente pode fazer escolhas diferentes. Mais ainda, quando a gente tem essa busca espiritual, eu entendo que as ferramentas que a espiritualidade nos traz nos fortalecem muito para que a gente possa passar por isso de uma forma que você se reconheça no final. Você olha e fala, poxa, vivi e venci sem ter tido uma batalha, mas porque teve um olhar e um cuidado de colaboração para com você e com o seu processo. Se a gente só pegar e achar que a gente tem que brigar com a gente a vida inteira, porque você não concorda com aquele caminho, aquela escolha que você fez, fica muito mais distante esse caminhar integrado, esse caminhar com compaixão, essa autocompaixão que nos ajuda a olhar o outro e reconhecer o outro como igual.
É isso que eu gostaria de passar para vocês no dia de hoje. E nós já estamos no final. Eu gostaria de convidá-los a todos e a todas para o nosso momento de vibrações. As vibrações é um momento muito importante, um momento de fraternidade. Então, peço que todos vocês, neste momento, fechem os olhos, busquem aquela respiração que integra vocês e ampliam a mente de vocês, elevando o pensamento a Jesus, elevando o pensamento à espiritualidade, à amiga aqui presente, a essa equipe maravilhosa que dá assistência espiritual, que possamos contribuir então com as nossas vibrações, com a nossa mentalização neste momento de amor, de paz, de entendimento. Então vibremos por todas as religiões, crenças, filosofias dedicadas à seara do bem. Vibremos por toda a humanidade, por mais compaixão, por mais gentileza, por mais entendimento do nosso compromisso fraterno e espiritual. Vibremos onde haja um leito de dor, que essas vibrações cheguem como um acalento, sejam dores físicas e espirituais, estejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas. Vibremos por cada um de vocês nas suas intenções e vamos agradecendo a espiritualidade amiga, a oportunidade bendita deste momento de compartilhar, rendendo sempre graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade e a vocês que fazem tudo isso acontecer. Muito obrigada.